Deus abençoe, viu? Estamos juntos. Que benção. Vamos para a palavra de Deus, sim ou não? Romanos capítulo 5. Não, coloca primeiro João. Obrigado, querido. Coloca primeiro João 16:33. João 16:33. Não é 1 João não, viu? João. Olha o que a palavra vai falar. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Fala assim, eu preciso de paz. Mesmo passando por guerra, eu preciso da paz. Amém? Olha só, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Jesus está falando assim, olha, eu estou afirmando para vocês que vocês vão passar por muitas lutas, por muitos problemas, por muitas tribulações, né? Por muitas dificuldades. Ele está falando assim, tenha bom ânimo, não desanime, continue caminhando. Quando a luta estiver muito grande, reduz o passo, mas continue caminhando, amém? Glória a Deus. Quando a luta começar a melhorar, né? Melhora um pouquinho o passo, mas o que a gente mais vê é o seguinte, são pessoas que, quando não está passando por luta, está buscando luta. É assim, porque é melhorar um pouco e sair de Deus. É ou não é? Passou por um problema, viu um diagnóstico errado. Já aconteceu alguma coisa no trabalho, ficou desempregado. Irmão, nunca vi tanta fé. Mas melhorou um pouquinho, teve 2 minutos de oxigênio. Acabou a luta, irmão. Aí o cara vai procurar lutas. Meu Deus, isso é terrível. Efésios capítulo 6, verso de número 10. Acho que é. Olha só o que a Bíblia vai falar, irmãos. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força. Vai lá. Revestir de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, do inimigo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia. Como é que nós vamos resistir o dia mau? Revestindo da armadura. Presta atenção. Portanto, tomai toda a armadura, não são armaduras, é armadura. Amém? Então, se faltar uma, você tá sem nada. Uma parte, né, que eu estou querendo falar. Amém? Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau. E havendo feito tudo, ficar firme. Então Jesus falou assim, olha, vocês vão passar por muitas lutas, tribulações. Aí o apóstolo Paulo, por intermédio do Espírito Santo, vai falar novamente. Olha, toma a armadura de Deus para que você possa resistir o dia mau. Quem está passando por lutas aí? Quem está vencendo? Lutas, irmãos, nunca vai acabar. Enquanto você estiver respirando sobre essa terra, sempre virão lutas. Amém? Sempre nós vamos passar por lutas, tribulações. Por quê? Porque é a forma que Deus usa, é a ferramenta que Deus usa para nos provar.
para fortalecer a nossa fé, para nos promover, para nos passar de fase. Quem já jogou videogame aí? Não tem, né, passar de fase? Aí quando você vai para passar de fase, não tem aquele mais fortão lá que você tem que vencer? O monstrozão lá? Aí você tem que vencer, tem que, né, ter outras habilidades para você poder conseguir vencer, para você passar de fase, sim ou não? Na caminhada não é diferente não, irmão. A diferença é que lá é um jogo. Aqui é real. Então entenda isso. Qual é o problema? É que a igreja não está preparada para a luta, porque não se prepara, e quando a luta vem, apanha. Tá sem exatamente. Esse aqui é o problema, irmão. Ele está falando assim, ó, tomai toda a armadura de Deus, para que você possa resistir o dia mal. Quando é que eu vou tomar a armadura de Deus, irmão? No dia bom. Aí você quer descansar, quer viajar, quer dormir mais tarde, no jejum, não ler Bíblia. Por quê? Porque aparentemente não está acontecendo nada. Aí nós não vamos buscar as armaduras, ou a armadura, quando o dia mal vem, nos abate. Porque nós estamos desprevenidos, nós estamos desprotegidos, emocionalmente, financeiramente, na nossa família, no nosso trabalho. É ou não é? Quer ver uma coisa? Dá um exemplo aqui. Você ganha muito dinheiro esse mês, aí você gasta tudo. Aí no mês que vem, no mês seguinte, teu filho ou você adoece. Como é que vai comprar o remédio? Como é que vai levar numa consulta particular? É ou não é? Por quê? Porque no dia bom é para você se preparar. Porque o dia mal logo vem. Entenda isso, irmão. São fases da nossa vida. Um dia você está passando por um momento bom, e outro dia você está passando por momentos maus. E nos momentos bons, não é para você afastar de Deus. Na área que eu trabalho, é o que mais acontece. O que mais acontece, gente? Os colegas, quando conseguem, né, um feito, vão viajar. Aí quando chega, irmão, chega quebradinho. Fala assim, eu tenho que sair dessa área porque dá dinheiro não. Porque no dia bom, não se precaveu. Para amanhã, o dia mal, virá. Fala pro teu irmão, fala, como é que tá a tua vida aí? Tá boa ou tá mal? Fala assim, se estiver tudo bem, vou te avisar. O dia mal tá batendo na porta. Se prepara hoje. Quando Deus foi tirar o povo do Egito, o povo de Israel do Egito, foi o que ele fez? Pediu para que o povo de Israel, não só o povo de Israel, mas para que todos, olha só, para que todos as pessoas, né, ali voltada, a palavra era voltada para Israel, mas quem ouvisse podia pegar, né? Não tinha só a nação de Israel no Egito. E aí que todos fizessem o quê? Colocasse o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, sim ou não? Ali ele estava preparando para o dia mal. Faraó esqueceu. Quando ele acorda no outro dia, o filho dele não acorda. E assim foi o povo do Egito. Todos os primogênitos pereceram. Por quê? Porque quando está tudo bem, é o dia de você afiar a sua espada. No dia que está tudo bem, é o dia de você fazer uma correção na armadura. No dia que está tudo bem, é o dia de você olhar e falar assim, esse negócio está muito calmo. Esse negócio aqui está me cheirando mal. Por quê, irmãos? Porque nós vamos ter paz em meio à guerra.
Nós não vamos ter paz quando o negócio está em paz. Nós vamos ter paz em meio à guerra. Está comigo, sim ou não? Romanos capítulo 5, verso de número 3. Vamos ler alguns versículos aqui, amém? Se você não gosta, não posso fazer muita coisa não, mas é isso mesmo. Vai falar assim: não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o que, irmão? Quando vê pessoas sem paciência, porque ela nunca passou por tribulação. Você vê pessoa resmungar de tudo, irmão, reclamar de tudo, é porque ela ainda não passou por uns momentos de tribulação. Ou se passou, ela foi vencida pela tribulação. Porque a tribulação é para gerar o quê? Paciência. Já que você, irmão, eu vou falar com muito amor, já que a gente não vai, vou me incluir também, a gente não vai buscar a Deus por amor e por prazer estar na presença dele, para gerar a parte do fruto, que é a paciência, o que Deus vai fazer? Gerar o quê? Tribulação. Porque aí na tribulação, obrigatoriamente a gente adquire a paciência. Meu Deus. E a paciência, versículo 4, a experiência. Ou seja, quando você passar por uma tribulação hoje, você conseguir vencer essa tribulação, a próxima você já sabe. Você já criou experiência, sim ou não? Você se torna um experiente na tribulação. Aí você vai falar assim, se aquela ali passou, porque você vai medir por você, presta atenção. Pega isso aqui é forte. Olha o código. Se aquela tribulação passou, como é que eu estava em Deus? Estava orando, estava buscando a Deus, estava bem com Deus, estava liderando célula, estava participando das coisas da igreja, estava caminhando, estava tudo bem, estava quase vendo os anjos, estava quase nascendo asa. Demorou quanto tempo? Demorou um mês. Então vou fazer uma avaliação de como eu estou nessa tribulação agora. Estou mais ou menos, não estou orando, não estou buscando a Deus, então você pode ter certeza que vai triplicar essa tribulação. Porque quem vai determinar o tempo que essa tribulação acabe é a maneira como que eu lido com ela. Está comigo, sim ou não? Tem gente, irmão, que vive de tribulação em tribulação. A pessoa podia mudar o nome, tribulação da Silva. Ou atribulado da Silva. Por quê? Porque sai de um buraco e entra no outro. Ou então está no mesmo buraco sempre. Por quê, irmãos? Porque não adquiriu a paciência. Como não adquiriu a paciência, ela vai estar sempre voltada para o mesmo ciclo e ela nunca vai ter experiência no meio das tribulações. Povo de Israel, vamos botar aqui o povo de Israel. Deserto é bom? O que você acha? Aí o povo não soube lidar com o deserto. Começou a reclamar de quem colocou eles no deserto. Né? Aí Deus falou, então tá bom. Já que vocês estão murmurando, vocês vão ficar nessa tribulação aí até um tempo aí, até levantar essa próxima geração, vocês vão ficar aí. Vocês vão se tornar cobaia. Tem gente que é cobaia para a próxima geração. Tem pai que é cobaia para o filho. Não, eu vou passar por tribulação até meu filho alcançar. Você entende, irmão, isso? Sim ou não? Então, presta atenção no que eu vou falar aqui. É muito importante. Porque se eu não passo pela primeira prova, e essa primeira prova, ela não produz em mim a paciência, eu vou passar por ela de novo. E eu vou passar por ela de novo. E eu vou passar por ela de novo. Tem gente que está passando pela mesma prova, irmão, tem uma década. Mas por quê? Porque não venceu. Você só vai adquirir a paciência quando você vencer. Aí você adquire a paciência. Amém? Quando você adquire a paciência, o que Deus vai fazer? Gerar uma outra
situação. Para quê? Para você, com a paciência, adquirir a experiência. Tá vendo? Tudo é pedagógico, irmãos. Os professores aí não colocam para os alunos escrever uma carta no primeiro dia. É ou não é? Bota lá as letrinhas lá, escreve aqui, passa por cima. É ou não é? Professores aí de plantão. E daqui a pouco o processo vai avançando, sim ou não? Daqui a pouco o aluno começa a escrever uma carta. Mas quando você adquire a experiência, a paciência, você adquire a experiência. Se você não adquirir a experiência, é porque nós não vencemos. Quando eu venço a luta para adquirir a experiência, então eu vou alcançar o quê? A esperança. Por que as pessoas andam desesperadas? Não pode, irmão, não pode um vento soprar ao contrário, já está doido, perdeu a fé. Vou morrer, o mundo vai se acabar. Já era, agora já não tem mais, já era, morri. Está vivo, está respirando, não morri, já era. Tu está vivo, infeliz. Não, morri, eu tenho certeza que agora eu morri. Por quê? Porque não adquiriu a experiência. Então ele não é forjado na esperança. E aí ele anda desesperado. Sabe? É uma emoção em cima de emoção. É igual aquelas mães de primeira viagem quando o filho engasga. Ao invés de ajudar, atrapalha. Dá murro nas costas. Falta quebrar a coluna do filho. É ou não é? Ou então quer enfiar o dedo na boca. Tamanho do dedo, irmão. Vai matar o filho. Mas o desespero faz engasgar mais o menino. É ou não é? Ou então sai correndo no meio da rua. Só corre. Teve uma mãe aqui mesmo, irmão, que a filha engasgou. Aí veio desesperado. Então, pastor, resolve aqui. Eu falei, oxi, tá bom. Desespero, irmão. Vou falar o nome dela não, que você conhece bastante. Falei, não, irmão, já tem um velho ditado, um velho provérbio que diz o quê? Quem pariu Mateus? Não, que diz engasgue. Por quê? Porque a falta da experiência gerou desespero. O que Deus vai fazer agora para essa pessoa alcançar a esperança? Fazer com que o Mateus dela engasgue várias vezes. No momento em que ela estiver sozinha. Para que ela possa saber lidar com a situação. E saber que ali não é para a morte. Só basta uma pequena manobra que a criança volta a respirar. Na próxima, o que ela vai fazer? Ela vai para o nosso amigo YouTube. Como é que faz os primeiros socorros de uma criança engasgar? Se a internet estiver fraca, já era, irmão. Por quê? Porque ela adquiriu um pouco de esperança, então ela vai buscar o quê? Se habilitar melhor, porque sabe que a criança ainda está pequena e vai se engasgar de novo. Aí ela já fica doida, engasga aí para eu ver. Agora engasga. Já sei tudo. Aí quando ela pensa, o menino está afogando na piscina. Ixi, se eu não peguei esse teste, não. Como é que faz para desengasgar? O menino está morrendo afogado. Como é que faz a manobra agora? Por quê? Porque Deus nos leva ao quê? Um campo de treinamento, irmão. Você acha que caminhar com Deus, pega o que eu vou falar aqui. Você acha que caminhar com Deus é só estar dentro de igreja? Não, Deus nos leva para um campo. E nesse campo nós somos forjados em todos os níveis, em todas as áreas da nossa vida. Para quê? Qual é o objetivo? Adquirirmos maturidade. Nos tornarmos independente
desse sistema e nos voltarmos à dependência, do Senhor. Tem pessoas que confiam mais nas pessoas do que em Deus. Pô, mas eu estou sozinho, cadê fulano de tal? Por que não ora? É ou não é, irmãos? Por quê? Porque está dependente das pessoas, não criou ainda a esperança de que Deus, Ele está ali, que Ele é o primeiro socorro. Acho que a maior tristeza do Espírito Santo é Ele estar do lado. E a pessoa sai desesperada no meio da rua. Chama fulano para mim, chama fulano. E o Espírito Santo de Deus está falando, eu estou aqui, minha filha. Estou aqui, para que esse desespero todo? Fala comigo. É ou não é? Mas por quê? Porque nós não desenvolvemos essa maturidade, nós não depositamos toda a nossa confiança no Senhor. A pessoa tem coragem de sair daqui, irmãos, e ir no hospital a 34 quilômetros. Olha o tempo que ela gasta. 40 quilômetros. Se for lá no final, 50 quilômetros. É ou não é? Mas ela não para um minuto para orar, para falar com Deus sobre o que está acontecendo com o filho ou com alguém da família. Sai desesperado, pulando quebra-mola. Faltando sair com um enfermo no carro, matar outro no meio da rua. Por quê? Porque nós não adquirimos a confiança. Então, quando o desespero bate, a primeira coisa que a gente vai buscar é o quê? Aquilo que nós temos mais convivência, que são as pessoas. E geralmente as pessoas falam assim, ele acabou de sair com o carro. É ou não é? Aí ele volta desesperado, agora, com quem vai me socorrer? E não para um minuto para falar, Deus, o que eu faço aqui? Senhor, me direciona aqui. Senhor, nessa situação, daqui a pouco você vai ver o irmão que tinha saído, ele passa na porta. Porque é assim que Deus faz, irmão. É assim que Deus faz. Então entenda, se você não sabe, você foi alistado, você saiu da morte para a vida, mas você não saiu da morte para a vida para viver uma inércia na fé. Sabe, uma dormência na fé. Tem crente que é dormente, irmão. Você fala de alguma coisa sobre o mundo espiritual, ele é dormente. Ele não tem, sabe, sensibilidade zero. Por quê? Porque não desenvolve. Por quê? Porque acha que as lutas que está passando, todas elas são naturais. Faz parte da vida. É da vida, é da vida. É assim mesmo, fazer o quê? Essa é a vida. E Deus está falando, não, meu filho, eu estou te treinando. Eu estou te habilitando. Eu estou te preparando. Eu quero que você seja um exemplo. Eu quero que as pessoas olhem para você e falem assim, faça como ele. Ei, olha para alguém lá na frente e fala assim, olha, nessa situação, fulano de tal agiu assim, e ele saiu vencedor. Será, irmãos, de verdade, será que alguém pode olhar para mim, olhar para você e falar assim, cara, eu quero ter as mesmas atitudes, as mesmas ações, o mesmo comportamento que fulano de tal está tendo, porque ele está vencendo, ele está rompendo. A gente precisa, irmãos, adquirir esse nível de maturidade, a ponto da gente ser um referencial para alguém. Fala assim, cara, nessa situação, alguém venceu essa luta, e ele venceu assim, porque eu vi como ele venceu, e eu vou fazer da mesma forma que eu tenho certeza que eu vou vencer também. Está comigo, sim ou não? Nem a gente, presta atenção, já estou terminando já. Porque parece que o meu tempo é mais rápido que todo mundo, né? Porque nem eu, presta atenção nisso aqui, nem eu busco me habilitar nesse campo de batalha. Presta atenção.
E sempre os meus pontos de referência não tem nada a ver com pessoas que seguem a Deus. Pode perguntar aí, irmão. Pergunta aí. Não só para os crentes aqui. Quem é a sua referência para você ver se essas pessoas servem a Deus? A grande maioria vai falar que é uma pessoa totalmente distinta, que serviu a Deus há algum tempo, desviou, que nunca entrou na igreja, que é o pai que abandonou a família, que é o não sei o quê. Irmãos, sempre serão essas pessoas. Qual é a probabilidade dele vencer as lutas? E qual é a probabilidade dele cair nas mesmas dificuldades que essa pessoa caiu? A Bíblia diz que se um cego guiar outro, ambos cairão no buraco. E a gente não para pensar sobre isso, queridos. Porque eu sei que lutas todos nós passamos, porque faz parte do processo. Agora, é por isso que fala passar por lutas, não é morar nas lutas. É passar por tribulações, não morar na tribulação, irmãos. Presta atenção, no Japão, eles sofreram tanto com terremoto que agora, para um terremoto gerar aquela catástrofe que gerava antes, tem que ser muito forte. Até os prédios já vem com sistema já, que amortece, sabe, o tremor da terra. Ou seja, eles prepararam antes, o próprio território que eles vivem se tornou um campo de preparação para eles. Sua casa, irmãos, é o seu campo de preparação. Seus filhos é um campo de preparação para você se tornar um pai melhor. Seus pais é um campo de preparação para você se tornar um filho melhor. E para que lá na frente você não se torne um pai tão quanto que eu estou ponderando as palavras para nos, né? Tão distante da realidade. Sabe, queridos? E aí a gente vai vivendo aleatoriamente, sabe? As coisas vão acontecendo e a gente vai normalizando tudo. Ei, a Bíblia diz que nós não somos dessa terra, nós somos estrangeiros nessa terra. Então preste atenção, tudo que acontecer aqui, acende-se um alerta para mim e para você. Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo isso na minha casa? Por que o comportamento de fulano de tal está assim? Será que Deus não está usando essa pessoa para trabalhar o meu caráter, trabalhar a minha paciência? Por que está acontecendo? Por que eu estou passando por isso aqui novamente? São cenários, queridos, que Deus vai montando para a gente, para quê? Para a gente adquirir o quê? Experiência, paciência, esperança, é ou não é? Aí irmão, você conversa com o não crente, é mais esperançoso do que o crente. De verdade. Conversa com pessoas aí fora para você ver. E não, a esperança deles não é no homem ainda. Eu creio que agora esse ano é ano de política, vai melhorar. Nós temos um Deus, irmão, que está acima do sistema, que não depende do sistema. Mas nós não conseguimos nos apegar nele a ponto de as lutas virão, os terremotos virão, e a gente ficar paradinho. Querido, está um terremoto na sua vida. Não, onde está o terremoto? Que eu não estou sentindo nada. Você está no olho do furacão. Mas você está de boa. Está comigo? Faz sentido para você esse negócio, sim ou não? Então a gente precisa compreender algumas realidades, queridos. Porque senão a gente acaba desesperando. Romanos 12:12. Coloca para mim. Olha o que a Bíblia vai falar, só para terminar e orar. Alegrai-vos na esperança. De quê? Na esperança. Sede paciente. Aonde? Perseverai. Está aí, irmãos. Está o código aí. Só não vira a chave quem não quiser. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. O cara ora um dia, não aconteceu, ora outro dia, não aconteceu. Ah, quer saber, eu vou parar de orar.
Já falei com Deus, Deus não é surdo. Desse jeito, irmão. Sendo que Deus está usando a situação para que você possa estar na presença dEle. Aí você sai da presença dEle. Aí você vai resolver com a força do teu braço. Casamento está dando ruim, como é que você vai resolver na força do teu braço? Separar. Essa aqui é a verdade. O dinheiro não está dando. Aí o que você vai fazer? Hora extra. Arrumar o segundo emprego. Terceiro. Eu não sei onde é que arruma tanto tempo. Mas quando você fala assim, querido, nós precisamos evangelizar. Não tem tempo, pastor. Eu trabalho em 3 empregos. Que diabo é isso, irmão? Hã? Com certeza. Não dá para entender. Para Deus não tem tempo. Agora, para resolver o problema com a força do braço, o dia se torna em 3. Por quê? Porque não quer perseverar, irmãos. Não quer permanecer. Senhor, Senhor, Senhor. Deixa eu falar uma coisa. Daniel, quando ele orou a Deus, que todo mundo fala o jejum de Daniel aí, né? A Bíblia diz que no mesmo dia que Daniel orou, ele foi respondido. A resposta veio, só não chegou até ele. E ele perseverou em oração. Até que o anjo chegou para ele e falou assim, Daniel, Daniel, servo muito amado do Senhor. E chegou se justificando para Daniel. Olha, desde o primeiro dia que você orou, a sua oração foi aceita no céu. E eu fui enviado para a terra. Mas o príncipe da Grécia, o príncipe da Pérsia, ou seja, demônios territoriais, que habitavam ali, me impediu de chegar até você. Mas eu roguei ao Senhor, e ele me enviou Miguel, que me libertou, e eu estou aqui para trazer a resposta. Ele poderia muito bem parar de orar, sim ou não? E se tivesse demorado 50 dias? Estaria orando 50 dias. Porque o meu tempo de oração não é de acordo com a resposta de Deus, irmão. Tempo de oração é um estilo de vida. Se a resposta vem ou não, é um estilo de vida. Se é orando por alguma causa ou não, é um estilo de vida. Se é porque você está na presença do Senhor, deve ser por um estilo de vida. Ei, você é um ser espiritual. E você precisa comunicar com aquele que te criou. A pessoa só vai orar quando, né? SAMU está passando já. Oh Deus, tem misericórdia, Senhor. Deus falou assim, eu mandei o SAMU. Vocês estão conseguindo compreender, queridos? O que Deus quer com a gente nessa noite? Qual é o propósito de Deus nessa noite? Nos amadurecer. Nos treinar, nos habilitar, nos capacitar, irmãos. Tiago capítulo 1, verso 2. E aí a gente só vai para mais uma passagem aqui para a gente orar. Meus irmãos, não tendes grande alegria quando enfrentardes. Ele está falando assim, ó, tendes grande alegria quando vocês enfrentar o quê? Tentações, tribulações, problemas, dificuldades. Passa com alegria. Por quê, irmão? Por que ele está falando passa com alegria? Por que Romanos 12 está falando para a gente alegrar? Porque a alegria não é condicionada a momentos da sua vida. A alegria é uma parte do fruto do Espírito. É algo que o Espírito Santo de Deus colocou em mim e você. Gerou em mim e você. Mas para isso ser gerado, é preciso eu estar na presença dele, irmão. Aí as pessoas, elas, assim, se bem que os crentes de hoje não estão muito alegres mais não, né? Você olha assim, uma tristeza mortal. Mas a alegria deveria estar estampada no rosto, sim ou não? Todo mundo sorridente, alegre, sabe?
cantando, exaltando o Senhor. Você olha para o crente, irmão, parece que ele fala assim, rapaz, sei o que eu vim fazer aqui não, viu? Misericórdia. Por que eu não fiquei em casa, um frio desse? A alegria não é mais o Senhor. Ei, deixa eu falar, a alegria não é mais estar no Senhor. A alegria não é mais cultuar o Senhor. A alegria não é mais servir ao Senhor. A alegria de hoje é estar no seu comodismo. Eu vou para a igreja se a chuva parar. E se não parar, irmão? Se passar o ano inteiro, então você vai desviar? Você entende como é que a nossa fé agora é condicional? Você entende como é que a minha caminhada é condicional? Se tiver tudo bem, eu faço. Se o clima estiver favorável, eu vou. Porque não foi gerado, irmão, por falta dessa vida que nós precisamos ter com Deus. Mas engraçado que, quando o negócio aperta, ninguém fala assim, pastor, olha, o negócio aqui apertou, não precisa nem orar por mim, e deixa que eu resolvo. Não, ora por mim, porque o negócio aqui apertou, pastor. Você não tem noção o que a coisa aconteceu aqui, que travou tudo. É ou não é? E Deus está falando assim, no dia que eu coloquei uma chuvinha, que eu coloquei um friozinho para você, sabe? Que o Uber não veio, que o Uber demorou. Eu coloquei só aquilo ali para provar o teu amor, o teu coração. E você foi reprovado. Eu estava tentando te preparar para esse dia. Aí o que o Senhor vai falar? Como você não se predispôs a vir naquele dia da chuvinha, do friozinho, do Uber que não veio, do Uber que atrasou e tal, então agora você vai ter que avançar um pouquinho mais nessa sua luta. Se você não foi para minha casa, agora você vai ter que ir até o hospital. Aí vai ter que ir, porque senão o filho morre. Porque senão a mãe morre. Agora apertou. Agora você vai ter que entregar mais currículo, porque aquela porta ia abrir para você. Agora você vai ter que entregar mais. Apertou, por quê? Porque a fila estava pequena, mas como você, né, ficou na sua zona de conforto, vou aumentar a fila para você. Você vai ficar mais tempo lá. Porque assim, irmão, se a gente não se esforça para estar na presença dele, para ele poder nos ajudar a vencer as lutas, como consequência eu vou ter que me esforçar muito para vencer as lutas sozinho. Está comigo, sim ou não? Aqui assim, irmão, duvido, fala isso aqui com toda seriedade. Se fizermos uma fila aqui, ó, vamos receber oração todo mundo. E se for só uma pessoa orando aqui para a fila ir lá fora, lá, 50% vão embora. Mas na fila do pão e leite fica. Né? Na fila da creche fica. Por quê, irmão? Porque na presença do Senhor tudo é mais difícil. Mas se você parar 5 minutos para ficar na fila do Senhor, você vai economizar 2, 3 horas em outras áreas da sua vida. É assim que Deus faz. Não é uma barganha. Mas é porque o Senhor age. O mundo espiritual começa a ser trabalhado. Quantos estão comigo? Precisa ter essa noção. Nos tornar mais maduros na fé. Amém? E para fechar, 2 Coríntios capítulo 4, versos 17 e 18. Segunda Coríntios capítulo 4, 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de muita excelência, muita glória. Ó, é um peso eterno. As nossas leves e momentâneas tribulações produz para nós um peso. A leve e momentânea tribulação
produz um peso. Olha, irmão, a diferença. Muito excelente, vai. 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque os que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. As lutas que você está passando, irmão, os problemas que você está passando, todas elas são temporais. Pastor, mas já estou há 20 anos na mesma luta. Está na hora de você sair dela. Porque a Bíblia está falando que elas são temporais. Está comigo? Se você está passando por um problema, irmão, ele já faz 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, esse mesmo problema, Deus está falando assim, ó, meu filho, agora você está se tornando uma tribulação aqui para mim. Eu preciso agora resolver você, para você poder resolver essa tribulação. Está comigo, sim ou não? Porque a pessoa se tornou agora o problema para Deus. E ela está falando assim, as tribulações são momentâneas. E são leves. Aí a gente vive desesperado, irmão, preocupado com as coisas demais. A gente não sabe ir para Deus. Eu não ia falar mais, vou até fechar. Salmo 91, perdão, versículo 1. Me ajuda. Não, irmão, tanta coisa que Deus vai ministrando no meu coração aqui. Olha o que a Bíblia diz. Salmo 91, todo mundo sabe isso aqui, irmão. Lá, já está empoeirada lá no teu armário lá, a Bíblia aberta, Salmo 91. Tenho certeza. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Ele está falando, há um descanso. Há um descanso. Quando você estiver passando por tribulação, tem um momento que você precisa ir para o esconderijo do Altíssimo. E para onde, irmãos? Esconderijo do Altíssimo. A sua resposta está no Senhor. Deixa eu falar uma coisa, irmãos. A gente precisa mudar o nosso SOS. O nosso socorro a Bíblia diz que ele é um socorro bem presente na hora da angústia, da tribulação. Ele está falando assim, meu filho, quando você estiver passando por uma luta, por uma angústia, por um problema, por uma dificuldade, ei, tem um lugar para você ir. Tem um lugar de refúgio. Tem um lugar que vai gerar no meio da luta. Tem alguém que está passando por tribulação aí? O Senhor está falando assim, ó, se você entender e você buscar esse caminho, no meio da luta, da tribulação, você vai descansar. Quer ver uma coisa? Noé. O mundo inteiro estava vivendo o quê? Um dilúvio, sim ou não? E Noé estava onde? Tomando água de coco, de boa, só esperando a água baixar para ver o que seria daí para frente. Ele estava preocupado lá, batendo na porta. Deus, abre, Deus, que eu quero ver que tamanho é essa chuva. Onde é que vai parar? Onde é que nós vamos... Não estava nem preocupado, irmão, porque ele estava descansando, porque ele sabia com que ele tinha andado todos os dias antes daquele dilúvio. Você está comigo, sim ou não? Aí ele está falando assim, ó, na sombra do Onipotente descansará. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Quem está passando por guerra aí? Descansa na guerra. Quem está passando por tribulação aí? Descansa na tribulação. Quem está passando por problema de saúde aí? Descansa no problema. Pastor, o descanso não é você ignorar o problema. É você entender que não está no controle das tuas mãos resolver o problema. E que você precisa confiar naquele que pode resolver. Então você descansa nele. O descanso não é você ignorar o problema, é você entender que tem alguém que pode resolver para você e você vai descansar nele. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Quando o homem peca no jardim, quando o homem agora ele transgride a lei do Senhor no jardim, que o homem agora ele começa a ser conhecedor do bem e do mal, Deus já tinha um plano. É tanto que quando ele cria os 6 dias, ele cria tudo, no 7º ele fala o quê? Diz que vou descansar agora. Ele descansou nesse plano.
plano da redenção, porque ele já sabia que o homem ia falhar. E se o homem viesse a falhar, tinha um plano perfeito. Ei, deixa eu falar uma coisa para você, para a gente orar. Olha para você, irmão, entenda, eu vou falhar. Eu vou falhar, eu vou falhar. Eu vou falhar, em algum momento eu vou falhar. Mas Deus tem um plano perfeito. Ah, irmão, se pegasse essa última frase aqui, você saia daqui feliz. Qual o nosso problema? Nós lutamos para não falhar. Guerreamos para não falhar. Porque nós não temos esperança naquele que pode resolver para nós. E aí, na luta para não falhar, nós falhamos muito mais. Na luta para não pecar, nós pecamos muito mais. Ei, o segredo é o quê? Deixa aqui, Cristão. O segredo é o quê? Ir para o esconderijo do Altíssimo e descansar. Olha o que ele vai falar, versículo 2. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, irmãos. É nele. Quando a gente vai para o esconderijo, a nossa confiança é nele, a nossa fortaleza é ele. Mas para isso nós precisamos estar em paz em meio à guerra. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você estiver respirando na terra, irmão, você vai passar por tribulação, por lutas. A diferença que você precisa entender é o caminho do esconderijo. Qual é a diferença? É que algumas pessoas já encontraram o caminho do esconderijo e outras pessoas ficam quebrando cabeça tentando resolver um problema que ela não pode resolver. Fica tentando ser Deus no problema. Você está entendendo, queridos? As pessoas ficam tentando ser o Deus do problema, para resolver o problema, para solucionar o problema. E acaba que nós nos tornamos um problema junto com o problema. Só aumentamos o problema. Ei, tá difícil lá, Deus está falando assim, ó, saia do problema, vai para o esconderijo. Está comigo, sim ou não? Que é o código, você está passando por problema lá, por dificuldade lá, por alguma luta difícil lá, não ignore o problema, mas vá para o esconderijo, e lá você vai ter toda a solução do problema. Aonde está o problema, também está a solução. A dificuldade é porque quando eu estou fazendo parte do problema, eu estou tão angustiado, tão desesperado, que a porta está se abrindo ali, e eu fico tentando empurrar a parede aqui. E aí quando você vai descansar, o que você faz? No outro dia você descansa, né? Acorda espreguiçando. É ou não é? E o problema continua. Mas e você tem o quê? Clareza do que você vai fazer. Ah, foi porque eu dormi? Não, porque você descansou. E no descanso, Deus trabalhou. A palavra do Senhor diz que Deus trabalha enquanto nós dormimos, descansamos nele. Ei, irmão, para de tentar resolver os problemas. Os problemas só vêm para nós podermos depender mais do Senhor. Para de querer ser a solução da sua família. Ei, você não é a solução da sua família. Você não é a solução do seu casamento. Você não é a solução da enfermidade no meio da sua casa, da sua família. Você não é a solução financeira da sua família. Você não é a solução. Você tem a solução. Você tem o caminho da solução. A gente precisa ir para lá. Fique de pé no seu lugar. Ei, você que está em casa aí, aprenda o caminho do descanso, do esconderijo. Tribulação você sempre vai passar, você sempre vai ter lutas, porque faz parte do processo. Que a gente precisa encontrar é o caminho do descanso. E que o Senhor possa dar clareza e entendimento para você, para que no momento oportuno você possa ir descansar no Senhor. Que Deus abençoe em nome de Jesus.